Olá, meu nome é Marlene e eu vou apresentar uma sequência de vídeos sobre CSA. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre mim, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto um pouco da minha experiência. Nessa sequência de vídeos, eu vou trazer alguns conceitos e exemplos que são apresentados no guia do FDA sobre qualidade de software. A ideia nesse primeiro vídeo é apresentar alguns exemplos que esse guia traz. Quando eu comecei a estudar sobre CSA, eu tive dificuldade de visualizar como que seria o uso dessa estratégia. Por isso, eu achei interessante para esses vídeos começar trazendo, né, uma sequência onde primeiro eu apresento os exemplos, que seria o fim do guia, e depois eu vou apresentando nos próximos vídeos um pouco sobre a parte teórica, para aí a gente ir pensando na teoria, lembrando desses exemplos que eu vou trazer nesse primeiro vídeo. E será um prazer ter vocês acompanhando esses vídeos, né, sobre esse tema. Inicialmente, eu já queria lembrar que o guia ele é apenas um draft, mas ele traz muita coisa para a gente refletir sobre como a gente pode garantir a qualidade de um sistema no ambiente regulado, mas de uma forma mais performática, né? Então, a ideia é a gente ir refletindo sobre esses conceitos. Quando a gente lê o guia, a gente vê nele como um todo a importância de compreender o que o sistema faz. Então, nesses exemplos de aplicação da metodologia que eu vou mostrar nesse primeiro vídeo, eu vou usar de base, né, os sistemas que o guia traz de exemplo e os processos, né, as funções, as operações que ele faz. Ele sempre nos exemplos vai começar apresentando isso, e nesse primeiro exemplo, ele traz um sistema de gestão de não conformidade. E ele mostra aqui como que a gente pode refletir sobre essa questão. Então, uma vez que a gente sabe qual que é o ponto, né, regulado que o sistema suporta, quais são os recursos, as funções, as operações que ele suporta, a gente vai fazer uma análise do seu risco. Observa que é interessante que aquilo que foi analisado e registrado, ele traz que possivelmente não terá um problema de qualidade que afete a segurança, né? Porque ele considera que há outros controles que vão garantir o processo. Então, é sempre importante, depois a gente vai passando sobre os conceitos, a parte teórica, mas ter tudo documentado e a gente vai ver que tem muita associação de você reduzir esforços nas etapas de garantia do software, considerando que há outros meios, né, que vão garantir a segurança desse software. Uma vez que eu vi que é um risco baixo, eu posso definir como tratar isso, né, ou citar que já é tratado, coberto pelos processos de qualidade, né, que eu tenho já um atendimento que é suficiente para aquele item. Aqui eu quero destacar alguns pontos que a gente vai falar nos próximos guias, mas que eu gostaria de reforçar, né? Que CSA não significa não fazer nada, né? Mas sim otimizar com segurança. Então, olha aqui que ele cita, né, de eu ter qualificação de fornecedor, né, de eu ter pontos de qualidade, assim, de controle, para garantir que existe uma qualidade do software e aí eu poder reduzir os esforços, né? Ele também traz que foram feitos alguns registros de teste. Então, é legal a gente ver que aqui, né, ele está inicialmente dando um exemplo de um item de menor criticidade, mas existem processos de qualidade, existem registros que são feitos sobre esse tema. Depois a gente vai passar nos próximos vídeos sobre essa parte conceitual para chegar até aqui, mas eu quis mostrar, né, como seria, por exemplo, um resultado de usar essa metodologia, esse racional para otimizar de qualidade de software. Então, eu preciso conhecer, saber os riscos, ver o que eu já tenho que pode me suportar e ver o que eu consigo reduzir, mas ainda assim, né, fazer alguma coisa, mesmo que reduzida, e sempre trabalhando de forma documentada.
Ainda no sistema de não conformidade, o guia traz um outro exemplo relacionado à assinatura eletrônica, que é um ponto bem conhecido na invalidação por causa do parte 11. Ele registra a explicação que, por provavelmente não ter um risco alto, né, um efeito alto em caso de algum problema, que poderia seguir com uma estratégia mais simplificada. E aí ele sugere um formato de testes a ser seguido. A gente vai falar nos próximos vídeos melhor dessa questão de formatos de teste. Um último ponto que ele traz do sistema de não conformidade, ele mostra um risco possivelmente mais sério e que aí vai requerer maiores cuidados, né, e registros na fase de testes. Então, aqui a gente tem, né, esse exemplo da metodologia já solicitando um pouco mais de esforço. A gente vai se aprofundar mais nos próximos vídeos, mas notem que, embora a metodologia traga flexibilidade, ela pede alguma coisa, né? De alguma forma, tem processos de qualidade suportando e garantindo a qualidade do software, assim como tem algum registro, mesmo que de formas diferentes, né, mostrando que testes foram feitos, quem fez e que eu consigo garantir a segurança do sistema. Novamente, eu quis começar a mostrar o exemplo para a gente ver como que é, né, o uso assim mais prático e depois a gente abordar um pouquinho mais de conceitos. No guia, ele traz outros exemplos com outros sistemas para usar esse racional de analisar, de definir os controles que precisa. O guia, ele também traz sugestões, né, e o mais importante é a questão, a possibilidade de flexibilizar a forma de garantir a qualidade de um software. Mas ainda assim, como a gente vai ver, né, em outros vídeos, as empresas precisam ter um bom sistema da qualidade, elas vão precisar ter equipes capacitadas para executar o teste, né? Eu preciso que a empresa avalie como que ela pode flexibilizar e otimizar seus processos, mas ter isso definido nas suas políticas, nos seus procedimentos, manuais de qualidade, e aí ela ir evoluindo os processos dela, otimizando, mas garantindo ainda assim que isso seja de uma forma estruturada e padronizada. Então, agora que a gente já tem a noção de que o CSA, né, ele traz essa possibilidade de otimização, mas desde que eu conheça o sistema, conheça o que eu já tenho no meu sistema de qualidade e tenha, né, definido uma estratégia que vai chegar ali no final do que eu vou fazer em cada caso, a ideia é que a gente se aprofunde um pouco mais nesses aspectos. E observa que, para o mesmo sistema de não conformidade, que é um sistema regulado, nós vimos que tem diferentes funções dentro dele, diferentes recursos que fazem diferentes operações e cada um pode ter um nível de criticidade diferente. Nos próximos vídeos eu vou abordar um pouco, né, sobre o conceito, trazendo alguns itens, né, da parte que o guia apresenta conceitualmente, exemplos, conceitos de teste. E eu espero que vocês acompanhem os próximos vídeos para a gente se aprofundar um pouquinho mais no tema. Até lá e obrigada!